A Bitcoin, ao contrário daquilo que muitas vezes veicula nas notícias, a Bitcoin não é um ativo financeiro para ser especulado ou para funcionar como sistema de trading. De facto tem sido usado dessa forma porque tem características que são atrativas para os traders e para as pessoas que funcionam com bens especulativos, mas a Bitcoin não é um ativo financeiro para ser trocado. A Bitcoin é um sistema de pagamentos peer-to-peer, portanto sem intermediários, e foi criado para servir como moeda de troca sem necessitar de um middleman, o que significa um intermediário que nos realiza a troca entre duas entidades, comprador e vendedor. As características da Bitcoin permitiram criar uma moeda que funciona como moeda eletrónica. Portanto, é a primeira moeda eletrónica a nível global, é uma moeda que não tem fronteiras, é uma moeda que não tem uma entidade que a regula ou que a controla, ela é controlada pelo seu próprio protocolo de código e, portanto, sendo assim, é uma moeda que funciona, a sua cotação e o seu valor funciona com as leis da procura e da oferta. Nós sabemos exatamente quantas bitcoins existem e quantas estão a ser criadas ao longo do tempo, portanto isto faz parte do código de programação e, portanto, o valor da bitcoin será sempre um valor desafeto de quaisquer interesses financeiros ou interesses governamentais, porque a bitcoin também não é uma moeda governamental, é a única moeda no mundo global e sem fronteiras. E funciona de igual modo em todos os países do mundo. Portanto, a Bitcoin nasceu para ser a moeda da internet. Nós não temos, quando criámos a internet, não tínhamos e continuamos sem ter uma moeda eficiente para trocar e para comprar na internet. Uma economia global necessitava e continua a necessitar de uma moeda global. As moedas que nós temos hoje em dia não são globais, obrigam a câmbios, não funcionam 24 horas por dia, têm custos de transação muito elevados e a Bitcoin, pelas suas características, vem resolver estas dificuldades principais do dinheiro. Portanto, não tem fronteiras, as taxas de transação são muito baixas por causa de não ter intermediários, ela é trocada dentro do próprio sistema e, portanto, compradores e vendedores entregam a moeda diretamente como nós hoje fazemos com notas. É provavelmente a última forma que nós temos de trocar dinheiro diretamente entre nós, é o dinheiro físico e, portanto, qualquer transferência que nós façamos de dinheiro eletrónico implica intermediários e prazos prolongados. E aí a Bitcoin mostra uma eficiência diferente. Há pouco tive a oportunidade de consultar, a Bitcoin está a valer $6.575, eu acompanho mais o valor em dólares, em euros será 5.000 e qualquer coisa, o euro vale 6% a menos, ou 12% a menos que o dólar. A moeda hoje está a valer $5.575 neste momento. É difícil fazer uma previsão do que é que vai acontecer exatamente, mas eu posso... Claramente hoje existem cerca de 1.560 moedas, criptomoedas. Algumas delas muito semelhantes entre si, outras delas muito diferentes entre si, cumprem funções distintas. Nem todas as criptomoedas servem para ser moedas ou para funcionar como sistema monetário, ok? Existem moedas que funcionam como sistemas de desenvolvimento para aplicações digitais. Muitas moedas servem para servir, foram criadas para servir como smart contracts, o que significa que são moedas para sistemas de registro, por exemplo. Portanto, nem todas as moedas têm a mesma função. Quando nós falamos de existirem 1.500 e tal criptomoedas, não estamos a falar de um mercado todo a competir para a mesma coisa. Muitas moedas não competem entre si sequer. Nós podemos aqui pensar as coisas de duas maneiras. Em primeiro lugar, claramente nas criptomoedas existe o potencial para cada um de nós, cada cidadão, cada pessoa no mundo, ter a sua criptomoeda, a sua própria criptomoeda. Okay? Isto é possível. Isto pode não ser interessante e pode não ser desejável. É óbvio que um sistema monetário tão partido não vai ter muito interesse, mas isto não significa que não possa existir uma economia quantificada ao nível pessoal. Isto é um cenário que podemos equacionar. No entanto, como moeda eficiente, não duplicável e um sistema de confiança,
não me parece que haja uma necessidade de criar tantas criptomoedas. Portanto, eu acredito que deste ecossistema das criptomoedas tenderão a nascer algumas que claramente vão ser líderes na sua função e outras que possivelmente vão deixar de ser utilizadas, deixar de ser desejadas ou procuradas e farão o seu caminho natural, possivelmente deixarão de existir. Neste momento, o que se vive é uma criatividade imensa, é um potencial imenso de novas ideias e nem todas vão funcionar, como sempre acontece em qualquer negócio. Há produtos que vão conseguir vencer e criar o seu núcleo de clientes e há produtos que vão acabar por desaparecer naturalmente. Portanto, será a escolha das pessoas que vai determinar. O mais provável é que isso aconteça e que continue a acontecer com alguma frequência. Portanto, se uma pessoa decidir investir em criptomoedas, que é sempre uma forma diferente de olhar para o potencial das criptomoedas, de facto é bastante provável que se não fizer escolhas muito emocionais e se não apostar em projetos que desconhece, é bastante provável que venha a ter bons resultados com isso no tempo. Mas é muito importante perceber que as criptomoedas não são diferentes de qualquer outro. Quando olhadas como um investimento, devemos usar os mesmos princípios que usamos para qualquer outro investimento. Nós, quando investimos numa empresa, a primeira coisa que devemos fazer é olhar para o potencial dela, quem é que a controla, quem é que está a criar desenvolvimento, quem é que está a acrescentar valor, o que é que ela promete fazer no futuro e qual é a estabilidade que ela nos permite. E depois, outra questão importante, que é quando é que compramos e quando é que vendemos. Isto é importante em qualquer investimento financeiro. E, portanto, quando se investe em criptomoedas, é importante não chegarmos ali a um exchange de câmbios de criptomoedas e vamos selecionar aquelas que têm nomes mais engraçados e vamos investir nelas. É importante que as pessoas percebam que se colocarem o dinheiro dessa forma, é muito provável que o percam. Okay? É importante olhar para uma criptomoeda, mas se calhar ir ler o white paper dessa criptomoeda, o documento académico, o que é que ela promete fazer, ela vai ser disruptiva ou não, quem são os líderes, são pessoas que nunca ouvimos falar e amanhã desaparecem com o nosso dinheiro, ou são pessoas que de facto têm um passado credível e que têm um potencial de implementação de novos negócios. Isto é importante em criptomoedas. Portanto, sim, é muito provável que alguém que invista com este racional consiga tirar daí proveito. Por outro lado, se sair no momento de baixa, não é, do mercado e acabar por vender no momento errado, também podem acontecer surpresas mais desagradáveis. Dentro do ecossistema da Bitcoin, ninguém está especialmente preocupado em saber quem é o Satoshi Nakamoto, que foi o criador da Bitcoin. É importante perceber uma coisa: Satoshi Nakamoto criou a Bitcoin e criou o protocolo fundamental e o sistema de confiança que existe na Bitcoin. O facto dele desaparecer só nos dá mais segurança de que, de facto, ela não é manipulada nem controlada por ele, porque nem ele, nem elementos da sua equipa hoje estão na Bitcoin, nenhum deles desenvolve. O Satoshi não é um programador do Bitcoin Core e, portanto, ele não tem participação nem interesse na evolução que a Bitcoin tem hoje em dia. A Bitcoin é mantida por pessoas independentes, qualquer programador que seja interessado pode participar desta comunidade. A Bitcoin é gerida como uma comunidade e as coisas não são decididas por uma centralização de poder. Não há um diretor, um presidente ou alguém que decida o que é que vai acontecer à Bitcoin ou o que é que vai ser desenvolvido na Bitcoin. São feitas propostas, são feitos desenvolvimentos informáticos que podem ou não ser adotados pela massa de utilizadores, que esses sim garantem a confiança no sistema. Ele é descentralizado, cada node distribuído pelo mundo. Um node é um processador. Isto é complicado explicar uma tecnologia tão complexa em tão pouco tempo, mas a descentralização da Bitcoin é fundamental. Quando falamos da Bitcoin não ter, pelo contrário, a Bitcoin, ao não ter um líder e um presidente e alguém que decida tudo sobre a moeda, é uma moeda que cumpre os interesses mais descentralizados e os interesses da massa de utilizadores de uma forma mais equilibrada. Okay? É irrelevante hoje, tanto que se diz no ecossistema. Não queremos saber quem é o Satoshi Nakamoto, já não é importante, todos o admiramos, todos achamos que ele de facto foi um gênio e que trouxe uma coisa inovadora, mas ele neste momento se calhar fez a melhor coisa que podia fazer, que é deixar a sua criação ganhar asas e continuar a evoluir sem ter uma sombra a quem ter que obedecer ou alguém a quem olhar nos momentos difíceis. Portanto, neste momento a Bitcoin faz o seu caminho.
e tem-no feito de uma forma admirável nos últimos 9 anos. Em primeiro lugar, o importante na Bitcoin, se calhar, é a divulgação, é deixarmos de olhar para ela como um ativo financeiro para especular e para brincar, é deixarmos de olhar para ela como um instrumento dos geeks de informática que inventaram uma moeda para brincar. E então aqui o que é necessário explicar, e foi o que eu tentei fazer com o meu livro, eu tento explicar à pessoa que não conhece e não sabe nada sobre criptomoedas e que possa ler e compreender porque é que ele é muito mais do que um instrumento de especulação, porque é que é um sistema de pagamentos válido, porque é que é um sistema provavelmente mais justo e equilibrado do que a moeda que temos hoje em dia. E o objetivo de escrever o livro é precisamente esse, é trazer às pessoas o conhecimento de uma forma simples, agradável. Eu costumo dizer que escrevi o livro para ser entendido pelos nossos pais. O meu pai tem 81 anos e leu o livro. Não era especialmente alguém que entendesse de criptomoedas e gostou bastante pela forma simples e como o livro está explicado. O que é importante é entender-se o que é que ela traz de novo e não tanto pensarmos nas suas valorizações ou desvalorizações do mercado. Okay? O que aconteceu em dezembro, por exemplo, com estes valores muito altos nas criptomoedas, foi de facto foi um dos momentos em que a Bitcoin começou a ficar mais popular. Portanto, sempre que a Bitcoin ficar popular e atingir mais pessoas, vai naturalmente acontecer uma valorização. A valorização é um resultado da quantidade de pessoas que utilizam criptomoeda aumentar. E, portanto, não há outra forma, não há outra consequência que não seja o aumento do seu valor. A divulgação, o importante na divulgação e para termos pessoas a utilizar criptomoedas é, de facto, passarmos a informação com conteúdo e não estarmos só a comentar que aconteceu este valor ou aquele, ou repetir uma notícia que apareceu no jornal tal, mas sem ter entendido o que é que de facto está por trás da criptomoeda. E, infelizmente, essa informação ainda não está disponível. Eu próprio tive, no meu processo de estudo, as primeiras coisas com que me fui deparando e quando tive a primeira vez curiosidade, a qualidade da informação com que eu me deparei era muito má, era muito fraca. E, portanto, de facto, investigar, compreender e ir mais longe exigiu que fosse a conferências, exigiu que lesse muitos livros internacionais, muitos deles com qualidade também muito fraca, porque depois ainda não estão... há poucas pessoas a reunir todos os talentos, há geeks informáticos de facto a escreverem livros e que depois não colam a parte económica que está por trás da criptomoeda porque não são economistas. Depois há economistas que não entendem a parte de programação. Portanto, é difícil conseguir ter alguém que comunique em todas as vertentes das criptomoedas o seu potencial. E por causa de ser uma coisa tão inovadora, eu não me lembro de algum momento da história uma coisa acontecer e ser aceite de uma forma fácil. A internet, quando apareceu, também não era aceite e também achava-se que nunca ia escalar, que nunca ia acontecer e que era uma promessa gorada, não é? E isso aconteceu também. Os valores de todas as empresas de internet tiveram enormes booms no ano 2000 e depois tiveram enormes quedas o que foi chamada a bolha da internet. Eu acho que a Bitcoin está provavelmente... A Bitcoin e criptomoedas, eu às vezes quando falo de Bitcoin estou a englobar aqui outras criptomoedas. Vive um momento parecido, vive um momento de muita gente com enorme expectativa e muitos céticos e muitos descrentes que ainda não conseguiram ter acesso à informação que a credibiliza. Okay? O blockchain já é o presente. É rara a grande empresa e a grande multinacional que neste momento não tem projetos de blockchain. E nós podemos até achar que é normal que um banco ou uma empresa financeira ou fintech esteja a investir na blockchain, porque de facto é uma tecnologia disruptiva e que vem permitir eficiência ao nível de transferências e inclusive a comunicação. Mas se falarmos de algumas empresas que não têm nada a ver com fintech, como por exemplo a Coca-Cola ou a Maersk ou outras empresas, começamos a perceber que de facto a blockchain tem uma utilidade extremamente vasta e a sua aplicação é transversal. Portanto, a blockchain é um sistema, neste caso é um sistema de confiança, portanto é uma forma de transitar a informação de forma credível e que tem potencial enorme, desde registros, notários, contabilidade, contas de empresas. É difícil, inclusive, falar do assunto porque a aplicação é tão vasta, a utilidade é tão grande que, de facto, a blockchain é um tema que não se esgota.